Olá, meus queridos alunos, estamos dando início a mais uma aula, prosseguindo, a nossa jornada, pois temos que continuar, mesmo diante de todas as dificuldades. E hoje nós viemos conhecer um pouco mais sobre a nossa atmosfera, né? Conhecer a importância dela para todos os seres vivos. Então, a atmosfera, ela é composta por camadas. São 5 camadas, e em cada camada ela tem as suas características, suas funções. E é isso que nós vamos conhecer a partir de agora. Preste atenção, esse slide está trazendo muitas informações importantes para vocês, além do livro didático, que também a gente sempre está trabalhando. Então vamos prestar muita atenção e prosseguir, ok? A estrutura vertical da atmosfera, é assim que ela apresenta, né? A gente procura entender melhor. Então, nós observamos, né, aqui a troposfera, né, que é essa parte, essa camada mais próxima da crosta terrestre. Nós observamos aqui a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, né? Então, de baixo para cima, a que fica mais próximo da nossa crosta terrestre e a que fica mais distante. Então, a atmosfera é composta por 5 camadas, né, que foi essa que nós citamos. A caracterização da camada da atmosfera, ela está da seguinte forma. E a troposfera é a camada que, em contato com a superfície do globo, a sua espessura média é de cerca de 12 quilômetros. Então, essa ideia que nós temos de distância é essa, 12 quilômetros, né, de espessura média em relação à crosta terrestre. É nessa camada que ocorrem os fenômenos meteorológicos mais frequentes, né, como chuva, os relâmpagos. E a estratosfera, que situa-se entre cerca de 12 quilômetros e 50 quilômetros de altitude. É nessa camada que se concentra a maior quantidade de ozônio. Essa camada que nós já falamos anteriormente, que é a camada que protege o nosso planeta dos raios ultravioletas. E lá é onde circula alguns aviões comerciais devido a haver menos turbulência e balões meteorológicos. Então, nessa área não existe tanta turbulência, né? Já na mesosfera, situa-se entre cerca de 50 quilômetros e 80 quilômetros de altitude. Observa-se estrelas cadentes, né? Então, quando esses asteroides, né, eles chegam na nossa atmosfera, de acordo com a temperatura, né, eles se fragmentam. E a próxima é a termosfera, que situa-se entre cerca de 80 quilômetros até a cerca de 500 quilômetros de altitude. Então, você observa-se que essa distância já é bem maior, certo? Que é essa distância aqui que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, certo? Que é a termosfera. E nesta camada são destruídos muitos meteoros devido às altas temperaturas. Observa-se a aurora boreal também, nessa parte da nossa atmosfera. E a exosfera, que é a última camada, aqui ó, nessa região, que é onde situa-se para além da cerca de 500 km de altitude e onde orbitam os satélites artificiais. A variação da temperatura. Então, em todas essas camadas, há uma variação de temperatura. Quanto mais distante da Terra essa camada fica, né, mais ela vai se aquecendo, porque vai ficando mais próximo do Sol. Então, a gente vê a troposfera, né, que é essa camada mais próxima da nossa crosta terrestre, né, do nosso planeta aqui. E a temperatura diminui à medida que aumenta a altitude, ou seja, vai ficando mais frio. A temperatura diminui em média de 0,6 grau por cada 100 metros.
E a estratosfera, a temperatura inicial mantém-se constante até uma cerca de 25 quilômetros e depois aumenta com a altitude. A mesosfera, a temperatura diminui rapidamente. Então a gente vê que há uma variação, né? À medida que aumenta a altitude devido à escassa absorção da radiação solar. E a termosfera, a temperatura aumenta à medida que aumenta a altitude, devido à grande absorção da radiação solar. E na exosfera registra-se temperaturas bastante elevadas. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. O que retém a atmosfera é a força da gravidade, certo? Então, essa força que existe no nosso planeta, a força gravitacional aqui, é muito forte, ela que nos mantém aqui firmes no solo, sem estarmos flutuando. Da mesma forma, ela retém esses gases que são essenciais para a proteção do nosso planeta. As camadas da atmosfera, né, como eu já tinha falado antes, que são 5. A troposfera, né, que é a camada próxima à crosta terrestre, e é uma parte, né, que ocorre os fenômenos de nuvens, vento, chuvas e relâmpagos, e uma maior quantidade de oxigênio. Então, quanto mais próxima que a crosta terrestre, mais oxigênio tem, não é isso? Que é representado pelo O2, que é o símbolo do oxigênio. São 2 moléculas de oxigênio. A estratosfera é uma camada calma. Lá já não existe assim a turbulência, que é por onde transitam, né, os aviões, os balões. Lá a umidade é pouca, o ar é rarefeito. E é onde também tem a camada de ozônio, que é essa camada que protege os seres vivos dos raios ultravioleta, né, representado pelo símbolo O3, né, que são 3 moléculas de oxigênio, que é a camada que protege, né, o nosso planeta. Mesosfera. Mesosfera é uma parte da nossa atmosfera onde há as baixas temperaturas, partículas vulcânicas e meteóricas e a aurora boreal. Então, geralmente esses fenômenos eles ocorrem justamente através dos gases presentes na atmosfera. Por isso ela muda de cor, é como se fosse uma reação química. E geralmente acontece nos lugares onde são frios, né? Nos polos norte, certo? Acontece muito esse fenômeno que muitas pessoas vão para poder estar observando, né, essa maravilha da natureza. E a atmosfera, né, que lá é altas temperaturas, onde fica mais próximo dos raios solares, onde também captam partículas elétricas para que possam emitir as ondas de rádio, né, as ondas dos celulares, para que possa haver uma comunicação. A atmosfera, a exosfera, aliás, é a camada superior da atmosfera, lá onde fica localizado os satélites, certo? Que através do satélite é que nós temos todas as informações do que acontece entre o nosso planeta e o universo, né? E tudo que acontece no nosso planeta, né? Se vai acontecer algum terremoto, algum maremoto. Então, os satélites sempre estão dando essas informações para aqueles que estão à frente desses trabalhos meteorológicos. Então, a gente vai observando a importância, né? Então, hoje nós estamos falando, né, sobre a atmosfera, uma introdução para que vocês possam compreender e entender, né, que sem a atmosfera a Terra seria um planeta sem vida. Então, uma importância da conscientização, de preservarmos o nosso planeta em relação à emissão de gases poluentes, né, que são gases que são emitidos pelos carros, né, por alguns sprays. E
e muitos outros, não é isso? Então, quando ele é de uma forma demasiada, ele pode causar um dano a essa atmosfera. Então, hoje, meus queridos alunos, é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Procurem se aprofundar mais e na próxima aula estaremos dando seguimento a esse conteúdo. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês.